Olá, sejam bem-vindos de volta. No bloco passado eu encerrei mostrando para vocês aquele mapa, né, de onde mais provém pessoas em situação de refúgio hoje no mundo, e como prometido está aqui agora o próximo mapa, né, que é para onde essas pessoas mais vão. Lembrando que todas essas imagens são do relatório Global Tendencies, o relatório de tendências globais das Nações Unidas, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, e está atualizado porque esse aqui de 2020, que eu estou mostrando para vocês, ele foi lançado agora no meio do ano, tá? Bom, vamos ver aqui esse mapa 2, ele traz lá: Refugees, people in refugee-like situations and Venezuelans displaced abroad. Então, onde que essas pessoas estão no exterior? Bom, de cara a gente já consegue perceber que a bolinha maior ali é da Turquia, né? A gente estava falando sobre essa situação, o número aqui de pessoas vai começar ali, populações pequenas de 100 mil pessoas, chegando até 5 milhões de pessoas. Então a Turquia hoje tem uma grande quantidade de refugiados e é o país no mundo em que mais se encontram refugiados. Do ponto de vista, assim, proporcional em relação à população local, existem algumas estimativas que demonstram como o Líbano é um dos países em que mais se encontram refugiados em relação à população local, né? Dados de até pouco tempo atrás demonstravam que a cada 6 pessoas, uma era refugiado. Então, isso vai depender aqui também desses números absolutos, né, ou não. Mas, de fato, a Turquia é o país em que mais se concentram refugiados no mundo. Depois nós temos ali, vejam onde se localiza a maior parte deles, né? A gente está falando ali da África, prevalentemente. Na Europa também nós temos muitas pequenas populações, com exceção da Alemanha, que dentro da Europa é o país que mais recebe refugiados. Então nós temos aqui Turquia, Alemanha, o Paquistão, que recebe muitas pessoas do Afeganistão, né? A gente viu aqui nessa imagem passada que o Afeganistão continua, está no terceiro lugar da lista de onde mais provém refugiados. Inclusive, a maior parte deles vão para o Paquistão. O Sudão também tem uma grande população, a Uganda, né? E a Uganda são pessoas aqui do Sudão do Sul. Então, para onde vão as pessoas do Sudão do Sul em situação de refúgio? Vão para o Sudão, depois procuram a Uganda. Então, assim, o que nós vemos é que essas pessoas, naturalmente, elas vão buscar locais que tem uma afinidade maior com a cultura delas, né, com o próprio idioma, né? Não é simples você ir para um país em que, se vocês pararam lá para ver o vídeo da Marra, né, a apátrida que eu mostrei para vocês, que não é mais apátrida, hoje ela é brasileira, vocês vão ver lá que, de fato, né, a dificuldade dela de chegar no Brasil e ter que aprender o português, enfim, uma cultura muito diferente. Então, se a gente for traçar aqui o porquê que essas pessoas fazem essas escolhas destes países, é porque ali eles têm alguém da família, eles falam a língua, a cultura é mais próxima, né, a religião é a mesma, enfim. Então, eles vão procurar naturalmente essa afinidade. Nós temos aqui, percebam ali a Colômbia, como tem uma bolinha, né, bem grande. A maior parte dos venezuelanos vão, de fato, para a Colômbia. Apesar de nós termos tido um grande número de venezuelanos em situação de refúgio entrando no Brasil, a maior parte deles não veio, tá, para o Brasil. Eles foram para outros países onde, por exemplo, tem afinidade de idioma, né? O idioma, ele é um fator essencial aqui nesses fluxos migratórios também.
Então vejam ali o Chile. É interessante que esse mapa de 2020 ele já trouxe de maneira isolada os venezuelanos. No de 2019, que traçava a situação de 2018, já não tinha essa diferenciação não. Então de 2020 para a gente ver como que foi realmente muito forte, né, essa questão aí da Venezuela nesses últimos anos. Então esse aqui já está trazendo em específico os venezuelanos que estão em outras partes. Você vê que no Brasil também tem uma pequena população de venezuelanos. Bom, então todos esses mapas aqui, mais informações, gente, vocês encontram dentro desse relatório, tá? Então ele vai trazer aí as razões, o que está acontecendo nesses países e vai tratar também daquilo que eu tinha comentado. O Acnur, ele cuida de 6 tipos de populações. Então, a gente está falando dos apátridas, dos refugiados, dos solicitantes de asilo, eles fazem lá uma distinção, dos retornados, né, aquelas pessoas ali que estão voltando para os seus locais de origem ou seus locais de residência habitual, os deslocados internos, os internally displaced people, que eu comentei com vocês, e outras populações. Então, são 6 populações aqui que estão sob o mandato do Acnur, vale a pena vocês conhecerem. Bom, eu vou trazer aqui agora para a gente, no Brasil, falei bastante do aspecto internacional e vou começar a trazer aqui para a nossa realidade do direito interno. A Convenção de 51, ela foi aprovada pelo Congresso Nacional com o decreto legislativo número 11, de 7 de julho de 1960, com algumas limitações. Então, os refugiados aqui no início, eles não podiam se associar, não existia o direito de associação, e eles não podiam exercer também uma atividade profissional assalariada. Então, existiam essas 2 limitações. Aquelas limitações que a gente tinha comentado, tanto da limitação temporal quanto geográfica, vamos ver. A limitação temporal, o protocolo, né, quanto à limitação temporal, ele foi acolhido em 72, com o decreto número 7.946, de 7 de agosto, então foi abolida essa limitação temporal no Brasil em 72, e em relação à limitação geográfica, ela também foi abolida no Brasil, no sentido que o protocolo, né, foi acolhido pelo decreto número 98.602, em 1989, e as reservas tanto ali do direito de associação, quanto do exercício da atividade profissional, também foram retiradas em 1990. Então, como que o Brasil fazia, na verdade, né? Porque chegavam pessoas de outros países, que não da Europa, refugiados no Brasil, né? Chegavam, por exemplo, pessoas da Argentina, e de outros países aqui da própria América do Sul, só que o Brasil os recebia temporariamente e depois os destinava a outros países, justamente por causa da limitação geográfica, tá? Então, o Ficha de Andrade, ele vai trazer alguns estudos que foram feitos aqui sobre esses primeiros refugiados, inclusive o primeiro grupo de refugiados que o Brasil recebeu foram 50 famílias de refugiados iranianos que professavam a fé Bahá'í. Então, esse é o primeiro registro de refugiados que o Brasil recebe. Né? Depois nós vamos ter etíopes, uruguaios, ainda quando existiam aqui essas limitações, porém, como eu comentei, o Brasil apenas as recepcionava temporariamente. Bom, a nossa Constituição, gente, ela não fala de refugiado, tá? A Constituição brasileira não traz um artigo específico sobre refugiados, porém, a doutrina considera que o eixo de valores fundantes da Constituição, o eixo de princípios, naturalmente nos leva a ter um determinado olhar sobre o Instituto do Refúgio. De qual eixo, né, de valores e princípios que eu estou falando? A própria dignidade da pessoa humana. Então, se a nossa Constituição ela é informada, né, nesse princípio da dignidade da pessoa humana, certamente nós olhamos para o Instituto do Refúgio com outro olhar, ou se a gente pegar mesmo a questão da não discriminação. Pelo fato da nossa Constituição prever a não discriminação, naturalmente, refugiados também não poderiam ser discriminados, não é? Então, apesar da Constituição não trazer, tá, o Instituto do Refúgio, a gente considera que esse eixo de valores e princípios nos norteiam nas políticas e na adoção aqui de medidas legislativas em relação aos refugiados. Vamos, então, para a nossa legislação infraconstitucional. A nossa principal legislação infraconstitucional,
em matéria de refugiados é com a Lei número 9.474 de 1997, porque essa lei ela vai definir os mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951. Olhem que interessante, gente. Aqui o artigo 1º dessa lei vai trazer a definição. A primeira coisa que nós vamos ver é que a definição que o Brasil acolheu de refugiado, ela é muito maior, ela é mais ampla do que a definição que nós vimos para o direito internacional. Então, por exemplo, vamos ver aqui o artigo 1º, lá o primeiro inciso, vai dizer: será considerado como refugiado todo indivíduo que... Essa primeira definição a gente já conhece. Devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontre-se fora do seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país. O inciso 2º, que não tendo a nacionalidade, então o caso daquele refugiado apátrida, que nós já comentamos também, então que não tendo nacionalidade, estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele em função das circunstâncias descritas no inciso anterior. Então até aqui nenhuma novidade para a gente, porque a gente já viu isso dentro da Convenção de 1951. A novidade está no inciso 3º, que vai dizer que também será considerado refugiado o indivíduo que, devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. Gente, vejam que interessante isso. O Brasil ele acolheu uma definição aqui extremamente mais ampla, né? Ele recepcionou esse conceito. De onde que o Brasil tirou? Da Declaração de Cartagena. Na década de 80, o Brasil participou desse encontro, né, diplomático para a elaboração dessa Declaração de Cartagena. E nessa declaração foi feito justamente o estímulo para que os estados que participassem, eles incluíssem a questão da grave e generalizada violação de direitos humanos. Percebem como a nossa legislação nesse sentido ela é muito mais avançada do que a legislação internacional? Agora, um parêntese. O que significa grave e generalizada violação de direitos humanos? Por quê? Porque a lei de 97 não diz. Nós não falamos que dentro do direito internacional, lá dentro da Convenção de 1951, quem vai interpretar a convenção é o Acnur? Quem vai interpretar e adotar as medidas relacionadas aqui a esta lei? Será, no Brasil, o CONARE. Então, eu vou falar primeiro aqui do CONARE, tá? O CONARE, ele é o Comitê Nacional para Refugiados, ele também foi instituído por essa lei de 1997, e o CONARE, ele é um órgão misto. Dele participam diversos ministérios e diversas entidades privadas, tá? Então, participa, por exemplo, o Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores, tem sempre um representante da Polícia Federal, alguém de uma organização não governamental. O Acnur vai participar também do CONARE no Brasil, porém o Acnur não tem direito de voto, tá? Tem um direito só de voz, então eles podem se manifestar, mas não podem votar. Então é um órgão misto. E qual é a principal competência desse órgão? Justamente a competência vai estar prevista pelo artigo 12, que vai ser aquele de analisar os pedidos de refúgio. Então, os pedidos de refúgio, as solicitações de refúgio no Brasil, elas são analisadas pelo CONARE. Então, eles vão analisar esses pedidos, eles podem declarar o reconhecimento, né? Em primeira instância, é possível você recorrer da decisão do CONARE, e eles decidem, por exemplo, também sobre a cessação ou sobre a perda, sempre em primeira instância da condição de refugiado. E o que é interessante é que ele não é um órgão apenas que julga, mas é um órgão que também vai ter um papel preponderante em relação à coordenação, à orientação de qualquer ação necessária para a tutela dos refugiados no Brasil. Então é um órgão de julgamento, mas é um órgão também de orientação e coordenação. E o CONARE, ele que vai aprovar
as resoluções, as instruções normativas que vão esclarecer a execução desta lei. Então, está previsto lá no artigo 12 que quem interpreta, né, as disposições dessa lei será o CONARE. E como que o CONARE interpreta, por exemplo, o que significa grave e generalizada violação de direitos humanos? Eu trouxe aqui para vocês, nesse slide, o Eduardo Paredes, ele tem um livrinho curtinho, bem interessante sobre o Estatuto dos Refugiados, recomendo a vocês aí de bibliografia. Ele vai trazer que o CONARE, ele tem desenvolvido essa expressão, o que significa grave e generalizada violação de direitos humanos, sobre esses 3 aspectos aqui, nesses 3 âmbitos. Então, a gente teria uma desestruturação estatal, uma ausência de governabilidade no país, isso gera grave e generalizada violação de direitos humanos. Em que consiste? Na inexistência dos elementos caracterizadores de um Estado democrático de direito ou da própria estrutura do Estado, dentro da concepção do direito internacional público. Então, aquele Estado que está passando por um período ali de desestrutura e que ele está ingovernável. Então, isso gera uma série de vulnerabilidades para a sua população. Essa população pode buscar refúgio no Brasil? Pode, porque o Brasil autoriza em caso de grave e generalizada violação de direitos humanos e o CONARE interpreta como sendo esse daqui um dos elementos. Segundo elemento, os conflitos armados. Porque às vezes, gente, nesses locais de conflitos armados, você pode sim ter uma questão ali de perseguição política, né, de perseguição religiosa, mas pode ocorrer também que não existam essas perseguições específicas, né? Mas, por você estar vivendo num contexto de conflito armado, isso gera grave e generalizada violação de direitos humanos. Imaginem, tem até um documentário recentemente que fizeram no Netflix, Capacetes Brancos, uma coisa do tipo. E é interessante porque vai mostrar esse grupo de voluntários na Síria. Então, assim, você vê que o país não tem infraestrutura. Não tem escola, não tem uma assistência ali de saúde, porque está em conflito armado já há muitos anos. Então, isso gera uma situação ali de inexistência de paz estável e durável. Então, um país que vive num ambiente, né, num estado ali totalmente em que não há paz, e essa ausência de paz, ela é durável, né, ela está se estendendo ali por muito tempo, certamente a sua população ela está sendo vulnerabilizada nos seus direitos humanos. Então, entraria aqui também para fins desta definição. Capacetes Brancos, eu acho que chama. É curtinho, são 30 minutos de documentário, mas é bem interessante, assim, para mostrar como que, né, tem um grupo ali de pessoas da própria região que vão tentar ajudar, né, os seus... enfim, ajudar ali as pessoas dentro do conflito armado. E, por fim, situação consolidada. O que significa isso? Quando a própria comunidade internacional, ela já reconhece que o Estado ou o território em questão se encontra em uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos. Então, pode ocorrer que, por uma determinada razão, a própria comunidade internacional, ela já saiba. Porque, na prática, como que acontece, gente? O indivíduo, tá? Como é que acontece isso daqui? O indivíduo, ele chega no Brasil, o primeiro contato dele, quando ele chega na fronteira, geralmente é com uma autoridade migratória, então, por exemplo, a Polícia Federal. E aí esse indivíduo ele vai dizer, eu quero ser considerado refugiado, eu quero solicitar o status de refugiado. Então a Polícia Federal vai mandar essa solicitação para o CONARE, porque é o CONARE que analisa. Então, por exemplo, vai ver lá, vai marcar as entrevistas, né? Inclusive eles têm automatizado alguns processos dentro do CONARE, eu estava lendo algumas reportagens, por exemplo, fazendo entrevistas virtuais, né, agendando as entrevistas por meios virtuais, Skype e outros meios, né, justamente para facilitar a presença das pessoas, a agilidade dos processos, em especial com o fluxo de venezuelanos. O fluxo de trabalho dentro do CONARE aumentou muito, são poucas pessoas trabalhando. Então, eles têm tentado automatizar alguns dos processos. Então, o CONARE que vai analisar. Então, dependendo do país de onde essa pessoa vem, né, às vezes, eles já sabem, o país X,
né? Desse país já se sabe que ali existe uma situação consolidada de generalizada e grave violação de direitos humanos. Então, sim, já existem os indícios para que aquela pessoa ela realmente seja considerada refugiada. E aí, eu coloquei aqui no artigo 21 para vocês, a autorização de residência provisória. Vejam comigo. Recebida a solicitação de refúgio, o Departamento de Polícia Federal emitirá protocolo em favor do solicitante do seu grupo familiar, que se encontra no território nacional, o qual autorizará a estada até a decisão final do processo. O que é isso daqui que a gente acabou de ver dentro ali dos costumes? Que na verdade já está positivado, né? Então já está ali como uma norma convencional, mas se afirmou como um costume, né? Que é a concessão temporária de refúgio, que é exatamente o que a lei está prevendo aqui, o artigo 21, o qual autorizará a estada até a decisão final do processo. O protocolo permitirá ao Ministério do Trabalho expedir carteira de trabalho provisória para o exercício de atividade remunerada. Então, dentro do órgão competente, né, hoje eles vão poder realizar atividade remunerada. Então, com o protocolo que a Polícia Federal emite, a pessoa consegue retirar um documento. Ela consegue retirar um documento com o qual ela vai conseguir, por exemplo, ter uma carteira de trabalho provisória, para que ela possa trabalhar à espera do resultado que o CONARE vai emitir ao final da análise do processo. No próximo bloco, nós vamos encerrar essa questão dos refugiados e nós vamos falar do nosso último tema, nós vamos falar sobre o asilo. Até lá!